Eu acho que nos próximos anos vou falar muito sobre comida. Estava enquanto era faculdade, fazendo faculdade de nutrição, vou falar bastante sobre comida. A gente teve 2 exercícios bastante interessantes em aula essa semana. E aí eu estava meditando sobre isso, né? Porque é como a gente diferencia o que é uma comida saudável e o que é uma comida industrializada. Aí, né, nós éramos umas 20 pessoas, debatemos lá. A gente descobriu que é mais ou menos assim, né? Uma forma prática para todo mundo poder entender. Por exemplo, a gente não cria vaca. Se tem alguém aqui que cria vaca, vai ser uma exceção, a grande maioria não. Então, mais perto da coisa pura é a vaca. Qual é a segunda coisa mais perto da coisa pura? É o corte da vaca. Qual é a terceira coisa perto da vaca? É um açougueiro cortar as peças da vaca. Qual é a terceira coisa mais perto? É aquela carne processada. Qual é a quarta coisa? É a carne processada, preparada e entregue na sua casa. E a sexta coisa? A carne processada, preparada, congelada e levada para casa. Percebe que tudo isso vai distanciando da fonte. A fonte está aqui. E a gente vai distanciando, as coisas do dia a dia vão levando, a gente vai indo embora. Um outro exemplo que a gente deu foi, por exemplo, a gente vai fazer arroz. Quem aqui planta arroz? A gente tem que comprar um saco de arroz. E como é que a gente prepara esse arroz? Eu vou fazer o tempero lá com a cebola e alho, eu vou usar um caldo Maggi, ou eu vou comprar um tempero pronto já com alho picado. Cada um desses passos vai deixar você mais longe. O primeiro tem o arroz, o segundo é o arroz que você tempera, o depois é comprar tempero pronto, depois é caldo Maggi. E quanto mais distante da fonte, vai se perdendo as coisas da fonte. Né? Aí teve um outro exercício que a gente fez, que dizia ele trazia um postulado que dizia assim: somos o que comemos, comemos o que somos. E meditando lá, a gente conversando sobre isso, era interessante, porque assim, somos o que comemos. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, 10 e 11 anos. Hoje eles comem o que a gente dá para eles. Com todos nós foi assim, quando nós éramos crianças. Nosso poder de escolha era muito pequeno. Nós comíamos, nos alimentávamos daquilo que os nossos pais, nossos tios, daquilo que os nossos avós deram pra gente, né? Aí chega na adolescência, você começa a ter um pouquinho mais, e na sua vida adulta você começa a escolher. Você foi aprendendo durante a sua vida o que era bom, o que era errado, de acordo com os padrões, principalmente dos seus pais, né? E depois você vai replicar isso na sua vida adulta. E aí você passa para a segunda parte. Se a primeira parte é somos o que comemos, agora você vai comer aquilo que você é. Mas mesmo esse comer que você é, às vezes está ligado. Por exemplo, se você mora em São Paulo, tem uma vida que sai às 8 da manhã, chega às 8 da noite, o que você vai comer? Você vai comer tudo rápido, pronto. Lembra que eu falei de estar longe da fonte? Você vai comer qualquer comida. Você não vai pensar em parar, e preparar, e pensar na sua família, né? Isso se você tiver família. Se você for solteiro, você vai pegar um miojo, botar ali, como muitos aqui que eram solteiros em época de faculdade, pega um miojo, mistura ali, vai e come. Mas é a qualidade desse alimento que você está comendo, né? Você está se alimentando, você está se nutrindo, você está só enchendo a barriga. São coisas completamente diferentes, né? E o que a gente meditou sobre isso e foi interessante? Como as nossas escolhas moldam a nossa vida. As escolhas, sim, as escolhas. Se você escolher comer correndo, isso vai ter um preço. Se você fala assim, não, é para minha família, vou cozinhar para minha família, isso tem um preço, você vai fazer com carinho, com cuidado. Uma comida feita em casa é uma comida preparada de pessoa para pessoa. Eu fiz pensando na minha esposa, pensando no meu filho. Uma comida na rua, você vai comer uma comida de um chefe, ele vai preparar e ele quer ser agraciado com a melhor comida, né? Ele não está preocupado com você, está preocupado com ele. E aí quando você fala isso para uma empresa, a empresa ela quer saber de ganhar o dinheiro dela, né? Ela não está preocupada se você vai se alimentar, se não vai, ela quer vender. Então, trazendo isso para as coisas do Senhor, todas essas diferenças, essas escolhas, quanto mais distante da fonte, mais a gente vai sofrer com isso. Sim, mais haverá distorções, mais será aquela coisa misturada. Eu já falei em outros lugares, a palavra de Deus, em um certo sentido, ela é mel puro. Conforme ela vai se misturando com o mundo, ela vai se misturando com terra. Aí uma hora chega mel e terra, chega uma hora que é só terra, que é muito que a gente vê hoje pelo mundo. Parece que a palavra de Deus, aquilo ali é terra pura. Aquilo não alimenta o seu espírito, a sua alma, aquilo não tem o menor valor, né? A palavra de Deus sempre terá valor, que seja um versículo, que sejam 2 palavras. Tem uma história muito famosa, que a gente conta ela várias vezes. Tinha um pregador na rua, distribuindo panfleto,
E ele entregou para uma pessoa, um panfleto. A pessoa pegou o panfleto, a hora que viu que era um panfleto do evangelho, ela picou aquele papel, jogou na cabeça do pregador e foi embora para casa. Quando ela chegou em casa, ela foi tirar o sapato, tinha um pedacinho de papel preso no sapato. Tinham 2 palavras. Ele disse. Ele pegou, leu, ele disse. O que ele disse? Onde que ele disse? O que? É a palavra de Deus. Ele disse 2 únicas palavras, é a palavra de Deus. E aí ele voltou para aquele pregador, mas o que é esse? Ele disse. E aí o pregador pôde pregar para ele de forma mais ampla. A palavra de Deus diz assim, lá em Jeremias: ponde-vos no caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho e andai por ele. Então, quando nós vamos fazer nossas escolhas, principalmente os mais jovens, a gente tem sempre que se perguntar, mas qual é o bom caminho? Porque é interessante, faculdade. Por que existe faculdade? Porque alguém já passou por aquilo que você tinha que passar. Você não precisa lá fazer tudo de novo e reaprender. Alguém já fez, assim, ó, segue por aqui, que aqui você vai se dar bem. Assim é a palavra de Deus. Deus já entregou pra gente o caminho perfeito. Ele já nos entregou qual é o bom caminho. E o final desse versículo que eu acabei de ler é muito triste, porque ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Eles estão ouvindo que existe um bom caminho, né? Eles podem escolher esse bom caminho, lembra as escolhas? Daquilo que pode te alimentar, que pode trazer vida para você? Pois é, ou uma boa vida? Imagina isso para as coisas espirituais. E tem 2 histórias que me chamam muito a atenção quando fala de escolha, de escolher o bom caminho, escolher as boas coisas. A primeira está lá em Lucas 11, ela é muito conhecida, essa história, a história do filho pródigo. Ela diz assim, e disse, esse é o Senhor falando, né? Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Ele fez uma escolha. Ele queria a parte dele da fazenda. Ele escolheu. Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Isso para um filho deve ser muito triste. Eu tenho 2, me coloco na condição desse pai aqui. Quem construiu aquele patrimônio foi o pai. O filho vira para o pai, não trabalhou, não fez nada, e vira e fala assim, pai, dá a minha parte. Ele fez uma escolha. Mas a palavra de Deus ela é tão perfeita que ela mostra do começo ao fim onde essa escolha vai dar. Ela não serve como exemplo. Aí ele continua, né? Ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Ele não pediu a opinião do pai, ele não perguntou qual era o caminho para o pai, se aquilo ia ser bom ou não, ele simplesmente foi. Ele pegou o que era dele, porque é uma herança, ele pegou o que era dele e foi embora. No versículo 14, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi-se, chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Olha onde levou a escolha dele, de ser um filho, uma fazenda, aparentemente aqui, de um pai razoavelmente abastado. Olha onde a escolha dele levou, comendo bolota de porco, nem comendo, porque não deram as bolotas para ele, de porco. Ele fez uma escolha, não fez uma escolha? Foi um bom caminho? Hoje a gente consegue olhar, assim, esse caminho não foi saudável, não foi alegre, não foi feliz, e está escrito para nós aprendermos. Precisamos fazer o mesmo erro que esse menino? Ou precisamos meditar? Como o irmão disse, que existem várias formas de aprender, e a melhor delas, uma forma perfeita, pela palavra de Deus. A gente pode aprender por experiência própria, a gente pode aprender pela experiência dos outros, a gente pode aprender pela palavra. Olha aonde esse caminho desse rapaz o levou. Acabou aí? Segue a história. Versículo 17. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Ele escolheu um mau caminho, um caminho que levou ele para um lugar horroroso, perto do que foi a vida dele aparentemente. Aqui não diz muito, mas ele tinha uma fazenda, ele tinha uma herança para receber, e ele cai em si e vai voltar para o seu pai, arrependido. O que vai acontecer? E quando ainda estava longe,
longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai, quando olhou de longe, já entendeu. Já entendeu. Um filho que sai daqui do jeito que ele saiu, ele só voltaria se ele tivesse sem nada, ou se ele tivesse arrependido. E aqui ele está arrependido e o pai sabia. Aqui a gente tem uma história muito comovente, porque o pai o viu, moveu-se de íntima compaixão e correndo, lançou-lhes ao pescoço e o beijou. Muitos dizem que o Deus do Antigo Testamento ele é um Deus muito sanguinário, que ele cobra e se você não fizer, você vai pagar e vai dar errado. Esse é o caráter do Antigo Testamento. O Novo Testamento é chamado de pai. Ele vai em direção ao filho. Ele corre, ele vê de longe, ele corre em direção ao filho. Essa é uma figura de Deus. Agora como pai. A figura de Deus ela está no Antigo Testamento. Deus. No Novo Testamento fala-se muito de pai, o caráter de pai. Isso é muito precioso para a gente. Então, ou seja, ele mudou os caminhos dele e ele conheceu ao pai. Que maravilha, né? Mesmo ele tendo feito, virado as costas para esse pai, diminuiu o apoio do pai por ele, ninguém receberia um filho dessa forma. Ele não enfiou o dedo na cara do filho, ele não disse um monte de impropério, não. Ele o abraçou e o beijou. É assim que um pecador arrependido é recebido pelo pai. Abraços e beijos. E começaram a se alegrar. Essa alegria para esse pecador vai durar a eternidade. Mas essa foi uma escolha, assim, ele fez uma escolha infeliz, uma escolha de juventude. Muitas vezes, quando nós somos novos, nós fazemos péssimas escolhas, às vezes pagamos uma vida por ela, mas aqui a gente está vendo que esse rapaz ele voltou, ele se converteu dos seus maus caminhos, ele está vendo para um caminho ruim, ele assim, não deu certo, volta. E graças a Deus ele voltou, ele encontrou o pai. E aí tem uma outra história sobre escolha. Essa aqui ele voltou para o pai, olha que maravilha, encontrou esse pai. A outra história que diz sobre escolha é a história de Ló, está lá no Antigo Testamento, né? Ló ele começa, quando a palavra fala dele, ele começa muito bem, começa lá em Gênesis 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Arão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Que maravilha! Deus fala com Abraão, fala o que vai acontecer, e Ló vai junto com ele. Que maravilha! Eles saem juntos. Mas, já em Gênesis 13, eles tiveram uma briga por causa de terra. Gênesis 13, aí diz assim, e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Eles tiveram uma briga, e Abraão falou assim, olha, se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Para que você fique, a gente não brigue mais. Então ele tinha que escolher, ele fez uma escolha. E depois de ele ter escolhido um caminho, não, tio, não vamos brigar. Começamos lá atrás, né? Poxa, vamos botar as coisas em ordem, vamos seguir junto aqui. Não foi o que Ló fez. Não foi o que Ló fez. E levantou Ló seus olhos e viu a campina do Jordão, que era bem regada antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. E partiu Ló para o Oriente e apartaram-se um do outro. A gente viu na história anterior, ele pegando a fazenda dele, aquele rapaz, indo embora. E aqui a gente está vendo Ló escolhendo ir para longe do tio. Apartaram-se. O caminho que Ló escolheu vai ser uma tristeza. Vai ser triste. Lá em Gênesis 19, ele conta o final deste caminho que Ló escolheu. Tens alguém mais aqui? Isso são os anjos lá na casa dele. Teu genro, teus filhos e tuas filhas e todos quantos têm nesta terra, tira-os fora deste lugar. Pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse, levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, como zombador aos olhos dos seus genros. Olha que triste. Você ser um pai de família, aqui está falando que eram seus genros. Ele tinha, se não me engano, 2 filhas. Então ele era casado, ele tinha 2 filhas. E os seus genros, ele era uma pessoa respeitada.
Achavam que ele estivesse zombando. Que vai destruir nada. Ah, zombando da gente. Que situação que esse rapaz chegou. Talvez muito próxima daquele rapaz que estava lá apacentando porco. Quem dá ouvidos a um apacentador de porcos? Ou seja, esse aqui era um pai de família comparado a um apacentador de porcos. Os genros que eram próximos e o conheciam, não deram ouvidos. Triste ouvir isso. E ao amanhecer os anjos apartaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher, as tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e pela mão de suas 2 filhas, ou seja, os genros já ficaram para trás. Sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares por toda essa campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse: assim, não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste para guardar a minha alma em vida, mas não posso escapar no monte, pois tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena, para ali escaparei, para que minha alma viva. E disse-lhes: eis aqui, tenho aceitado também neste negócio, para não derribar essa cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te, para ali, porque não poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Pronto, ele foi se tirado da cidade. Ele escolheu um mau caminho, a ponto de ter que anjos terem que arrancar ele da cidade onde ele estava. Nem pelas suas próprias pernas Ló saiu de lá. Acabou aí a história de Ló? Tristemente não. Tristemente não. E derribou aquelas cidades. Então o Senhor fez chover fogo, enxofre e fogo do Senhor, desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa pedra de sal. Estou falando da história de Ló. Olha que ruína que ele levou a família dele inteira. Aquele rapaz, ele era solteiro. Ele foi sozinho, ele se converteu. Ló não se converteu dos seus maus caminhos. Nessa história que nós estamos vendo, ele fez uma escolha, ele foi até o fim com a escolha dele. E esse trecho é muito interessante, né, que fala da mulher de Ló. Porque lá em Lucas 17:32, o Senhor fala: lembrai-vos da mulher de Ló. Por que o Senhor Jesus falaria da mulher de Ló? Hoje é pregado no mundo que o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, foi pregado numa cruz, foi morto, derramou seu sangue, foi sepultado, foi ressuscitado ao 3º dia, está à destra de Deus nas alturas. Essa é a obra completa do Evangelho, porque vai cair um juízo sobre este mundo. Assim como está dizendo, foi dito aqui para Ló, que ia ser destruída aquela cidade, esse mundo tem dia e hora marcado, que só Deus sabe quando será. Nossa parte é fugir. Fugir para onde? Para o Senhor. Crer no Senhor Jesus e será salvo. Crer nessa obra redentora, nesse sangue. Mas ele fala: lembrai-vos da mulher de Ló. Por que lembrai-vos da mulher de Ló? É interessante porque será que ela queria escapar daquela destruição? Sim, ela queria escapar. Ela fez o que podia para escapar? Sim, ela saiu correndo. Ela esperava ser salva? Se ela saiu correndo, se ela ouviu, aparentemente sim. Ela esperava chegar a um lugar feliz com suas filhas e seu marido, porque já sabia que ia ser destruído. Ela saiu correndo lá com o marido e as filhas. Ela esperava que ia chegar a um lugar feliz e ia dar tudo certo no final? Sim, aparentemente sim. Ela alcançou isso? Não. 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 Ela não alcançou isso. Mas por que ela não alcançou? Ela não ouviu o juízo? Por um fato muito simples, ela ouviu. Ela estava com um marido que era um crente. A palavra diz que Ló, chamou Ló de justo Ló, mesmo ele tendo feito uma vida, muita coisa errada. Graças a Deus por isso, é por graça a salvação, não é por nossos méritos. Porque a vida de Ló foi uma vida extremamente complicada. Ele termina a vida numa caverna, fazendo tudo que não deve. Uma vida muito triste o final dele, então não acaba mais de cair. Daqui vai ficando pior ainda. Mas a mulher dele ouviu esse juízo, não viu? Ela não viu que os anjos iam destruir Sodoma e Gomorra? Quando ela estava correndo
junto com o marido e as filhas, caiu uma faísca daquele fogo e enxofre que caiu em Sodoma? Nenhuma. Nem no marido, nem nas filhas, uma única faísca. Essa mesma salvação é oferecida hoje. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Não haverá juízo para quem crê no nome do Senhor. Quem não crê já está condenado. Interessante porque essa figura da mulher de Ló, ela não teve fé. Ela não creu no julgamento, nem no caminho que a levaria segura para longe do juízo. Ele falou, corre e não olha para trás. O caminho é esse. Foi interessante que semana passada o irmão falou da Arca de Noé, e a Arca de Noé tinha uma janela para cima. É para olhar só para cima. Não era para ter janela e olhar para o lado. Imagina que talvez Noé visse aquele mundo sendo alagado, aquelas pessoas sendo tragadas, a gente não sabe o que Noé veria. Mas não tinha uma janela, era só para cima. Era para um único lugar. E aqui também, corra, não olhe para trás. Né? Quando a palavra fala, por exemplo, aparta-te. Mas é um outro assunto, não vou nem entrar nesse tema agora, mas é isso. A mulher de Ló ouviu o evangelho da salvação, ela creu. Tanto que ela olha para olhar. Será que vai destruir mesmo? Deixa eu dar uma olhada. Ela não creu no evangelho. Ela não creu, porque evangelho, boas novas, evangelho é boas novas. Os anjos, olha, você corre aqui que você será salvo. Não vai acontecer nada com vocês. Ela creu? Quantos hoje não estão ouvindo esse evangelho? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Que Ele na cruz, em 3 horas de trevas, pagou, recebeu o juízo que nós merecíamos. Que o seu sangue derramado nos lavou do pecado. E hoje somos aceitos diante de Deus. Quem está ouvindo isso hoje e está como essa mulher de Ló? Ouvindo que vai haver um juízo, ouvindo também que há salvação, mas ainda não creram em Cristo Jesus. Eu espero que se você não tenha crido, você tenha crido essa noite. A palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, como Ló. Não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eu espero que, se você não creu no Senhor Jesus, você possa fazer essa noite. Hoje é o dia da salvação. Crê em Jesus e será salvo. Que o Senhor abençoe a sua palavra.